Para que todos os irmãos abram suas Bíblias. Amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos encontramos aqui diante da Tua presença, Senhor. Lemos a Tua palavra e nós pedimos a Ti, clamamos a Ti, que o Senhor venha falar através do Teu Santo Espírito aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Meu Pai, que a Tua palavra, ela venha arder no nosso coração e que nós possamos crescer a partir desse momento aqui, a partir desse estudo, dessa meditação na carta de Paulo aos Gálatas, nesse texto que o Senhor separou, para que hoje estivéssemos aqui, Senhor, ouvindo, aprendendo, e que esse aprendizado, ele venha estar em nós, e que possamos levar para a nossa vida, que não saiamos daqui simplesmente, ó Deus, porque ouvimos algo, mas que a Tua palavra, ela esteja cravada no nosso coração. E que seja um aprendizado para a vida prática no nosso dia a dia, enquanto cristãos, enquanto Teu povo, enquanto Tua igreja. E assim, meu Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Na terça-feira passada, nós fizemos uma troca, uma permuta, era para ser o Eduardo. Hoje era para ser o presbítero Eduardo. E eu, na semana passada, mas houve um imprevisto e a gente fez essa permuta. E aí, semana passada foi trabalhado os últimos versículos desse capítulo de número 6. E hoje nós vamos estudar os versículos de 1 a 10. E saber o que é que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Só lembrando aqui os irmãos que nós já há algumas semanas estamos estudando essa carta, uma carta preciosíssima, que a gente percebe o zelo do apóstolo Paulo, com a igreja da Galácia, os irmãos Gálatas. E a forma como Paulo, de uma maneira tão criteriosa, ele começa ali a combater o falso ensino, porque ele tinha zelo pela igreja do Senhor. E nós sabemos que o falso ensino, ele pode corromper, os cristãos, ele pode corromper a igreja do Senhor. E aí, é como nós sabemos que o texto da palavra de Deus diz, que os filhos das trevas são mais habilidosos do que os filhos da luz. Então, ali naquela igreja, existiam aqueles que se diziam cristãos, que tinham se convertido ao Evangelho, mas estavam trazendo uma doutrina de dizer que a cruz de Cristo não era suficiente para a salvação. Tinha que cumprir a lei de Moisés,
tinha que se circuncidar, já foi falado aqui durante os outros momentos, os outros estudos. Mas é importante a gente aqui contextualizar para nós percebermos o cuidado de Deus com a igreja dele. O quanto Deus zela, o quanto Deus prima pela igreja dele, pelo ensino da palavra de Deus, do evangelho do Senhor Jesus, para que a igreja dele não seja enganada. E aí, eles diziam o quê? Que não bastava apenas ter fé na cruz de Cristo, mas precisava cumprir essa lei. E ali, naquele meio, eles traziam a questão do legalismo, que seria exatamente a questão, né, do cumprir a lei. O legalismo tinha que cumprir a lei, porque se não cumprisse, não era salvo. Então, os irmãos imaginam aí a confusão que não deu ali, né? Foi preciso que Paulo escrevesse essa carta para combater isso. E eles estavam exigindo da igreja, dos irmãos, que eles tinham que passar por esse ritual, porque senão não eram salvos. E uma das coisas, né, além da palavra, do conhecimento da igreja acerca do evangelho, Deus, ele prima também pela comunhão da igreja. E esse comportamento desses homens, desses falsos mestres que estavam ali, estava causando confusão, até mesmo na comunhão com os crentes ali naquela igreja. Então, tinha duas situações aqui, o legalismo e tinha também a libertinagem, né? Travestida de liberdade. E aí é por isso que Paulo vai combater, ele vai falar muito que a liberdade cristã não é isso, né? Eles estavam confundindo essa libertinagem com a liberdade que Cristo nos deu. E é interessante nós refletirmos aqui a seguinte coisa. A gente vai ler esse texto e Paulo vai falar sobre uma liberdade, né? Quando Paulo diz, não useis, né, da liberdade para dar ocasião à carne. E a gente fica se perguntando, peraí, mas que liberdade é essa, né? Do que Paulo está falando? Que liberdade é essa que Paulo está falando? E aí, quando a gente se detém um pouco mais, nós vamos compreender que essa liberdade Cristo nos deu quando nós nos convertemos. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus, ele nos deu ali liberdade. Como assim, Fátima? De não sermos mais escravos do pecado. E agora recebermos o Espírito de Deus, que é poder de Deus em nós e através de nós. E esse Espírito de Deus nos dá a condição de nós dizermos não para o pecado e de dizermos sim para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque se nós, irmãos, não tivéssemos o Espírito de Deus, nós não teríamos condição de obedecer aquilo que Deus fala na sua palavra. Nós só temos condição de cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas, porque nós temos em nós o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos dá esse poder, né? Então, Paulo vai falar dessa liberdade. Nós temos liberdade em Cristo para não pecar mais. E temos liberdade em Cristo para dizermos não para o pecado. E temos liberdade em Cristo de usar essa nossa vida como veículo de amor de Deus. É isso que a gente vai ver aqui nesse texto, tá? O tema que foi escolhido para esse estudo de hoje seria livre para amar. E eu acrescentei aqui, a comunidade do amor é livre para amar. Então, Paulo vai dizer ainda, no capítulo 5, versículo 13 a 15, ele vai dizer assim:
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aí, algo que Paulo nos mostra aqui é que existe uma lei. E essa lei não é aquele preceito de lei que foi colocado quando Moisés desceu lá daquele monte, né, com as tábuas da lei que Deus havia entregue a ele. Mas essa lei aqui é a lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor. A lei de Cristo se cumpre no amor e a igreja é a comunidade do amor. E aí a primeira coisa que a gente poderia pensar nessa noite é que a comunidade do amor, ela é um instrumento de cura. Parece uma ironia dizermos isso, porque a gente sabe que os relacionamentos, eles tanto podem curar, como podem adoecer, né? Os relacionamentos, eles podem nos curar, mas eles também nos adoecem. Mas, o que é que Paulo nos revela aqui nessa palavra? É que a igreja do Senhor, essa comunidade do amor, ela é o remédio, ela é o bálsamo para curar suas próprias feridas. Então, a igreja, ela vai se caracterizar como uma comunidade ajudadora, como uma comunidade que otimiza o potencial de crescimento dos seus membros. Proporciona às pessoas libertação de muitas questões que a impedem de crescer. E isso é irônico, porque nós sabemos que as coisas do Senhor, elas são loucuras, né? Para o mundo. A palavra de Deus, como a cruz de Jesus, é loucura para o mundo. E ninguém compreende que espécie de amor é esse, que manda alguém para a cruz, para morrer crucificado ali, por causa de pessoas, né? No lugar de pessoas. Não dá para entender. Mas as coisas do Senhor são assim mesmo. Como é que um bando de gente pecadora, cheia de falha, finita, mortal, é instrumento de cura? Só Deus pode fazer isso na vida de um ser humano. Ninguém mais poderia trazer essa mudança ou essa perspectiva na nossa vida enquanto pessoas pecadoras, finitas, para a morte, né? Nessa natureza caída, esse poder de transformação, esse poder de cura, esse poder terapêutico, desse amor que tem poder para curar. Então, Paulo vai deixar muito claro aqui que a igreja é um lugar de crescimento. A gente cresce também errando. A gente cresce também pisando na bola, né, uns com os outros. Mas o que é que nos faz voltar atrás e nos arrepender? A palavra que está em nós. O Espírito que habita em nós é que nos faz retornar e nos arrepender, reconhecer o nosso erro e voltar atrás, né? Tomar o caminho de volta. Então, a igreja, ela também é um lugar que oferece um ambiente de comunhão, de amor, de serviço, de crescimento. E essa igreja, ela vai dar passos no sentido de cumprir a sua vocação terapêutica. Porque foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Para nós sermos uma comunidade de cura
e não comunidade que adoece, e não comunidade que traz sofrimento, mas uma comunidade que faz crescer, uma comunidade de cura, uma comunidade que olha para o outro e vê Cristo em cada um. Nossas necessidades mais profundas deveriam ser supridas na igreja, a partir de relacionamentos saudáveis com os seus membros. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo vai dizer assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizestes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a igreja é aquela que serve buscando a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. Pelo menos é assim que deveria ser, né? E quantas vezes, irmãos, nós nos perdemos enquanto igreja, nós nos perdemos enquanto corpo de Cristo, porque não usamos essa sabedoria bíblica. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo nosso coração. Muitas vezes nos deixamos levar por algumas situações que nós atravessamos, porque tivemos dificuldade com algum irmão, porque tivemos alguma quebra nos relacionamentos, e nós nos deixamos levar por essa mágoa que ficou dentro de nós. E quando isso acontece, não é só somos nós que perdemos, mas a igreja do Senhor também. Porque tudo aquilo que nós fazemos afeta o corpo. E a comunidade do amor, essa comunidade de cura, ela ajuda com humildade os que caem em pecado, entendendo a própria fragilidade. Uma coisa incrível é que Deus nos chama para nós entendermos que nós somos pequenos e limitados. Que somos imperfeitos. Mas o mais incrível de tudo isso, que apesar de sermos imperfeitos, nós podemos sim ser bálsamo para a vida das pessoas. Nós podemos ser bálsamo, instrumento de cura para a vida dos irmãos. Então, essa igreja, ela vem ajudar com compaixão os que caem em pecado. Vejam, no versículo de número 1 aí do capítulo 6, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Ele diz o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais tentado. Quando ele fala aqui de seres espirituais, ele não está falando, né, que de repente nós nos orgulharmos porque nós oramos muito, porque nós lemos muita palavra, ou porque nós pregamos melhores, ou porque temos algum dom ou algum talento. Não. Paulo está se referindo aqui a pessoas que são maduras na fé. Ele está falando da questão de maturidade, né? Aqueles que têm a maturidade cristã, que reconhece que é pecador também, que pode cair no mesmo erro e que olha para um irmão com compaixão, com misericórdia, sabendo que eu ou você poderíamos estar no mesmo lugar daquela pessoa, porque nenhum está isento de cair. E ele vai nos alertar aqui, que quando isso acontece, nós precisamos saber que aquela pessoa que caiu, ela é um servo de Deus também. E assim como Jesus agiu com os pecadores, com muito amor, com compaixão, Jesus tinha compaixão pelas multidões que nem conheciam o Evangelho. Mas Jesus se compadeceu delas,
da mesma forma, o Senhor nos chama para que, como igreja, nós sejamos essa pessoa misericordiosa para com o outro. E aí o que acontece é que muitas vezes, quando nós nos deparamos com algum membro, né, com alguém, com algum cristão que está numa situação de queda, de pecado, nós começamos a criticar. E é muito mais comum isso acontecer do que o contrário, do que sermos misericordiosos. E é por isso que Paulo ele está nos chamando a atenção, para que nós observemos que da mesma forma que o outro caiu, eu e você, podemos cair também. E ele está falando isso aqui para essa igreja, porque existiam muitas pessoas ali se achando grandes, que jamais iriam cair no mesmo erro, no mesmo pecado, né? É feito quando aquele fariseu que chega lá, vai estar lá no meio da praça e começa a orar, dizer, Senhor, eu não sou como esse pecador. Às vezes nós criticamos o fariseu bíblico, né? Que está lá na Bíblia, mas muitas das vezes nós agimos como um fariseu. Com hipocrisia, com falta de amor, com falta de compaixão. Eu estou falando essas coisas aqui para os irmãos, meus irmãos, mas Deus falou comigo antes disso. Antes de eu estar aqui falando com os irmãos, que eu estava estudando essa palavra, e eu acho isso maravilhoso, que a pessoa que vai ministrar a palavra, ela é obrigada a estudar e a aprender o que Deus está falando ali. E nós que estudamos, lemos a palavra, meditamos e oramos para ministrar para a igreja ou para outra pessoa, precisamos, em primeiro lugar, nos colocarmos aqui nessa situação, como Deus falando para nós em primeiro lugar. Porque é muito fácil nós subirmos aqui nesse púlpito e pregarmos a palavra e falarmos de santidade, falarmos de vida com Deus, de vida de oração, de jejum, de meditação na palavra do Senhor. E eu mesma não estava vivenciando isso. Porque falar é muito fácil. Mas vivenciar. É necessário que nós nos quebrantemos diante da presença de Deus, para que nós possamos ser quebrantados pelo Senhor. E Deus venha fazer diferença nas nossas vidas. Nós entendemos pelo que Paulo fala. É que a igreja de Cristo é um corpo. Paulo fala lá em Coríntios. Nós não somos membros isolados de uma igreja. Quando termina a reunião aqui, termina o culto, cada um de nós vai para a sua casa. Mas nós continuamos sendo a igreja do Senhor. O corpo de Cristo. Mas esse corpo, essa igreja, essa comunhão e a vida prática só acontece quando essa igreja volta a se reunir. E é por isso que Deus não aprova as pessoas que dizem que não precisam congregar, que não precisam vir a semana na igreja, que não precisam ouvir o estudo da palavra, porque já tem anos de fé, porque já conhece tudo. Mas o poder de Deus, ele se manifesta através da sua igreja reunida. Os grandes milagres que Deus executou no meio do povo dele, foi sempre no meio de pessoas, foi sempre no meio de multidões, foi sempre no meio da igreja do Senhor. Porque é no amor de Cristo, essa lei, né? Porque a lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja é a comunidade do amor.
Se você não está nessa comunidade, o amor de Cristo também não está em você. Esse amor que faz a comunhão acontecer. Esse amor que leva você ao crescimento. Ele só vai estar presente na sua vida se você estiver em plena comunhão com a igreja do Senhor. Essa igreja ajuda aqueles que caem em pecado, entendendo a própria fragilidade. Provérbios vai falar que existe uma diferença entre o tolo e o sábio. O tolo vê alguém passar pela experiência e não aprende com a experiência do outro. Mas precisa ele passar pela própria experiência e às vezes nem aprende. Não é verdade? O sábio, ele olha a experiência do outro e ele aprende. E ele diz, eu jamais vou passar por isso. Porque ele viu o outro passar pela situação e ele aprendeu com aquela experiência de outra pessoa. Então, Paulo vai... O que Paulo ele afirma aqui nesse texto? Ele vai dizer que nós devemos nos examinar. É isso que Paulo vai falar aqui também. Quando ele diz assim, ó, guarda-te para que não sejas também tentado. O que Paulo está tentando dizer para a gente aqui, ou está nos dizendo aqui? Que nós precisamos nos examinar. Que nós precisamos voltar o nosso olhar, tirar o nosso olhar do outro, o olhar de crítica, e trazer esse olhar para dentro de nós, para o nosso coração, examinando o nosso coração. O que está lá dentro, né? Ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Isso é um alerta que Paulo está fazendo, porque muitas vezes, essa situação aqui vivenciada pela igreja lá da Galácia, não foi vivenciada só por esses irmãos. Nós sabemos que ainda hoje, no nosso meio, nós passamos situações assim. Em que nós criticamos o outro, que muitas vezes uma pessoa que está numa situação difícil, nós temos a dificuldade de olhar para essa pessoa com um olhar misericordioso e tentar ajudar. Mas nós apontamos o dedo e criticamos. E ele está aqui nos fazendo perceber que nós precisamos olhar para dentro de nós, para avaliar a maneira como nós estamos cumprindo a missão que recebemos de Deus. Deus nos deu a missão de sermos a comunidade do amor. Então, cada um de nós precisa assumir esse compromisso diante de Deus, de dar a Ele o nosso melhor durante a nossa vida. Irmãos, quando nós nos ocupamos a olhar o defeito do outro, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Quando a gente se ocupa em olhar para a vida do outro no sentido de observar e criticar, nós estamos deixando de ser abençoados, porque estamos nos perdendo daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. Estamos tão ocupados a olhar para fora que perdemos de ver que muitas vezes nós estamos longe do propósito de Deus para nós. E é por isso que Paulo, ele deixa aqui bastante claro que esse exame, que essa reflexão para dentro, ela é extremamente importante e é extremamente necessária. Porque cada um de nós precisa assumir o compromisso diante de Deus, de dar a Ele o nosso melhor durante a nossa vida. E aí, amados, vamos imaginar aqui.
como é que Deus se sente quando nós, no lugar de estarmos ali, dando o nosso melhor, servindo a Deus com tudo aquilo que somos, com os nossos talentos, mas, em primeiro lugar, tendo um trono, né, um altar diante do Senhor na nossa casa, para servirmos a Deus com os nossos dons e nossos talentos, e ao invés de fazermos isso, estarmos criticando o outro, apontando o dedo na cara do outro, falando mal do outro pelas costas. E a gente esquece que o outro é filho de Deus também, que é servo de Deus também. E nós precisamos ter cuidado, eu digo nós, porque eu me incluo. Porque se nós não vigiarmos, é uma nuance, é muito pequeno. O limite entre nós termos compaixão e criticarmos o outro. Então, se nós não vigiarmos o tempo todo, não olharmos para dentro de nós, nós não vamos conseguir cumprir o plano de Deus nas nossas vidas, o propósito de Deus nas nossas vidas, porque foi para o amor que nós somos chamados, foi para servir que nós fomos chamados. E aí eu pergunto, nessa noite, você de fato está servindo a Deus como comunidade do amor? Nós seremos julgados com base no quanto satisfazemos as expectativas de Deus, e não ao nos compararmos com o outro, nos julgando melhores. Aqui vai a questão de nós nos considerarmos superiores ao outro. E de acharmos que porque cantamos, cantamos melhor. Porque louvamos, louvamos melhor. Porque tocamos o instrumento, tocamos melhor. Porque pregamos, pregamos melhor. A ponto de nos considerarmos superiores aos outros. E não é isso que a palavra fala. E na hora que nós nos consideramos melhores do que o outro, o nosso coração está inchado, cheio de soberba e orgulho. Eu sei que essa palavra, ela é dura, mas é, graças a Deus, a palavra de Cristo. Graças a Deus não é a palavra da Fátima, do pastor Alex, do Cleiton, dos presbíteros e pastores dessa igreja. Mas é a palavra do Senhor. Uma palavra na qual nós devemos temer e tremer diante dela. Não ter medo, no sentido de que, se nós estamos ali clamando ao Senhor por ajuda, o Senhor é aquele que nos dá. Então, não no sentido de ter medo de ir para o inferno, de perder nossa salvação. Não, mas nós precisamos temer. Não cumprir aquilo que Deus quer para a nossa vida, de sermos essa comunidade de cura, de libertação, de amor, de ajuda, de compaixão, de serviço. Porque é para isso que a igreja do Senhor foi chamada. Em segundo lugar, a comunidade do amor compartilha as bênçãos. Ela compreende a lei da semeadura com temor. Se eu semeio o amor, eu vou colher o amor. Se eu semeio misericórdia, vou colher misericórdia. Mas se eu semear o ódio, eu também vou colher o ódio. Se eu semear ingratidão, eu também vou colher a ingratidão. Porém, a colheita, ela não é o ser humano que dá. Tudo que nós fazemos aqui, quem vai nos recompensar é o Senhor nosso Deus. Então, se você
ajuda alguém, se você tem compaixão de alguém, se você serve algum irmão aqui na igreja, se você é líder de algum ministério, de um departamento, se você está cuidando de criança, de jovem, de adolescente, de casais, de pessoal da terceira idade, saiba que tudo que você fizer, a recompensa vem do Senhor. E é por isso que nós precisamos vigiar, queridos. Porque se o que nós estivemos semeando não for o amor, for pelo contrário, o mal e não o bem que Deus tem proposto para a sua igreja, nós também vamos sim colher. Mas vamos colher de Deus também, que é o nosso juiz. E é Ele que vai julgar as nossas obras, não de nos lançar fora da presença dEle, não de nos lançar no inferno, mas Ele vai julgar as nossas obras. Que obras eu e você fizemos na causa dEle, no reino dEle. É isso que Deus vai nos julgar. E a semeadura pode vir, não apenas na vida eterna, mas nessa vida aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra também. E é por isso, amados, por mais que nós sejamos perturbados por alguém, por mais que nós sejamos entristecidos por alguém, por mais que alguém nos faça mal, nós precisamos entregar aquele que conhece os corações. E é Ele quem sabe do que você necessita e do que essa outra pessoa necessita. Não é você, não somos nós. Por isso que todas as nossas angústias e dores e sofrimentos, seja lá quais forem, nós precisamos colocar diante de Deus, porque tudo vem dEle. A comunidade do amor, essa comunidade de bênção, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Recebe o mal e faz o bem. Recebe o bem e faz o bem. Então, Paulo, ele vai nos ensinar aqui que nós temos liberdade de fazer o bem. Por que nós temos liberdade de fazer o bem? Não somos mais escravos do pecado e nós temos o Espírito Santo em nós, que nos dá essa capacidade de fazermos o bem. Nós em nós mesmos, na nossa carne, não temos essa capacidade. Toda a capacidade de servir na casa do Senhor, de falar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho lá fora, não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus, que em nós habita. Nós não temos condição de ganhar a alma para Cristo se não for através do Espírito de Deus. Nós não temos condição de amar uma pessoa se não for pelo Espírito de Deus. É Ele quem nos capacita a amar. É Ele quem nos capacita a cuidar, a ser instrumento de cura. E é por isso que nós precisamos orar, pedindo a Ele que nos ensine esse caminho da ajuda, esse caminho de cura, esse caminho de ser alguém que é bênção na vida do outro e não maldição. Irmãos, quantas pessoas já não saíram da igreja? Claro, existem exceções. Mas muita gente já deixou de frequentar a igreja porque foi maltratado dentro da igreja. Existem muitas pessoas que se converteram, vieram para a igreja, esperando encontrar um ambiente de amor, um ambiente diferente, um ambiente onde essa pessoa ela seria recebida, ela seria acolhida. E, de repente, ela se vê diante de situações de contenda, diante de situações que são feias diante do Evangelho. E pessoas que foram machucadas, que foram entristecidas e abandonaram a congregação. Claro, como eu disse, nem todas, né? Nem todas. Mas tem muita gente ferida por aí. Porque foram feridos por algum cristão. E muitas vezes gente que está fazendo parte da diretoria da igreja, muitas vezes pessoas que têm um ministério na igreja, e aí eu fico pensando, aliás, Paulo me deu essa reflexão.
se eu estou aqui como um líder, se eu estou aqui servindo, sendo um dirigente de algum, ou coordenando algum ministério, e eu estou machucando a igreja, a pergunta é: Deus está recebendo o meu serviço? O apóstolo Paulo vai deixar aqui muito claro. No capítulo 5, antes desse texto aqui que nós lemos, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E ele vai falar que aquele que tem Cristo tem o fruto do Espírito Santo. E esse fruto, ele é plural. São várias características desse amor, dessa lei de Cristo, que é o amor. E quando nós não manifestamos o fruto do Espírito, e pelo contrário, somos instrumento muitas vezes de contenda, de dissensão, de conversa, de disse-me-disse, nós estamos revelando que nós não temos o fruto do Espírito Santo. Porque as nossas atitudes mostram uma outra coisa. E aí Paulo vai dizer que nós somos livres para amar, livres para servir. Nós temos essa liberdade, porque agora nós nos aproximamos de Deus e é Ele quem habita em nós. E tudo que nós fazemos, como igreja do Senhor, como comunidade do amor, é para a glória do nome dEle, porque a igreja é dEle. A igreja, essa comunidade do amor, ela tem humildade e reconhece que ela é frágil, que ela é pecadora. Ela não é arrogante, ela não é soberba, ela não se gloria em ser superior aos irmãos, mas ela se gloria no serviço ao Senhor, a Cristo. Muitas vezes a nossa tendência é fazer o contrário, né? Mas o Senhor nos diz nessa noite, se você vai se gloriar em alguma coisa, se glorie naquilo que você faz, dentro daquilo que Deus lhe concedeu. E aí Paulo vai falar também que muitas vezes nós nos achamos assim, maiores do que aquilo que somos. E achamos que podemos fazer muito mais do que aquilo que Deus nos deu para fazermos. E aí ele diz, se coloque nesse lugar aonde Deus colocou você. É aí onde Deus te quer, porque é aí que Deus vai te usar com o dom, com o talento, com o fruto do Espírito Santo. E às vezes a gente fica se achando melhor, maior, superior. E aí ele vai dizer que nós precisamos ter esse cuidado de nos gloriar ali onde nós estamos servindo ao Senhor. E é nos gloriando nele, não é naquilo que fazemos. Não é me gloriar porque eu estou fazendo ou porque eu tenho essa capacidade de fazer. Mas me gloriar porque eu sou instrumento de Deus, porque é Ele quem me usa. Me gloriar porque todo o poder não vem de mim, mas vem do Senhor. E é Ele quem me usa para abençoar a igreja dEle. E isso, amados, requer de nós muita oração. Muita oração. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos uma época muito difícil, em que a própria igreja está sendo conduzida a ser parecida com o mundo. E nós vivemos uma sociedade de relacionamentos líquidos, de muito individualismo, de nós pensarmos apenas em nós mesmos e não pensarmos no outro, de queremos apenas o nosso bem, o outro que se dane. Infelizmente,
esse pensamento tem entrado dentro da igreja do Senhor. E aí, nessa noite, o Senhor, Ele nos chama a atenção para que nós tenhamos esse cuidado de nos examinar, para que jamais venhamos cair nesse erro. Queridos, Deus, quando Ele te chamou para você ser separado. Separado do mundo. Separado dessa sociedade que está no pecado. Separado de uma sociedade corrompida. Deus chamou a igreja para ser uma igreja santa. Deus chamou você para que você seja um servo de Deus santo, que vive para adorar o Senhor com a tua vida na santidade. E a partir do momento que nós copiamos as coisas do mundo, o que é que essa geração, ela quer hoje? Ela quer ser feliz, ela quer ter prazer. Outro dia eu estava ministrando aqui na sala dos jovens, e eu falando, essa questão da gente buscar prazer, ou suprir os nossos desejos carnais, é um buraco sem fundo. É um abismo terrível. Porque quanto mais a gente quer, mais a gente busca. Então, se você agora, nesse momento, satisfez um desejo da sua carne, daqui a pouco não é mais suficiente. Você quer mais. Aí daqui a pouco já não foi mais suficiente, você quer ainda mais, e você quer mais, e você quer mais, e você quer mais. E daqui a pouco você está no fundo do poço, no fundo do poço. Se nós nos levarmos pela ideia do mundo, pelas ilusões do mundo, por essa sociedade que está aí, pelo pensamento contemporâneo, nós iremos naufragar na fé. E é por isso que Deus, Ele nos ensina na sua palavra, que nós devemos nos voltar para Ele, que nós fomos chamados para sermos santos, que nós fomos chamados para sermos separados do pecado, uma comunidade santa, separada para o serviço de Deus. Em terceiro lugar, a comunidade do amor pratica o serviço mútuo. E Paulo vai dizer, que serviço mútuo é esse, né? Ele vai dizer, é levar as cargas uns dos outros. No versículo 2 ele diz, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Percebem que a lei de Cristo é levar as cargas uns dos outros? A lei de Cristo é a lei do amor. E só pode levar as cargas uns dos outros se tiver alicerçado nesse amor. Porque o nosso amor, ele é líquido, ele é passageiro. Mas se a nossa vida está pautada no amor de Cristo, nós temos sim capacidade de sermos essa comunidade mútua. Essa comunidade que vai exercer a lei do amor de Cristo na mutualidade. E aí Paulo, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. O Senhor nos deixa conscientes de que nós precisamos viver a comunidade do amor. E não apenas entrarmos e sairmos. Quantas vezes a gente entra na igreja, assiste o culto e vai embora, não fala com ninguém, não se comunica com ninguém, não pergunta como é que a pessoa está. Mas não é isso que Deus quer dessa comunidade. E aí eu sei que nós somos como corpos espinhos, né? À medida que a gente vai se chegando mais perto, a gente já vai espetando uns aos outros. Infelizmente, a queda estragou o ser humano. E Jesus, ele veio, ele nos libertou, ele derramou seu sangue, nos remiu,
Não somos mais pecadores condenados, mas ainda pecadores aqui nessa terra, né? Pecadores, embora remidos, ainda somos pecadores. Então é por isso que Paulo nos alerta: cuidado, cuidado. Não venham ser pedra de tropeço para o seu irmão. Cuidado para que você não seja instrumento de sofrimento, de dor, de destruição para o seu irmão. Mas que você seja instrumento de cura, instrumento de amor. E isso, amados, nós precisamos buscar a Deus todos os dias, para que nós sejamos esse membro do corpo de Cristo que busca levar a carga uns dos outros. Mas essa palavra mutualidade, o que é que ela significa? É um termo da língua portuguesa, né? Tem a ver com mútuo, né? Mutualidade. E ela vai descrever o dever que cada crente tem para com o outro, enquanto membro da família de Deus, e vai se originar da expressão bíblica uns para com os outros. E aí, essa igreja pratica a mutualidade, buscando o bem do próximo e não o mal. Os irmãos sabiam que existe na Bíblia pelo menos 36 textos que falam sobre essa questão do ser mútuo? Que diz a frase uns aos outros no final. E eu queria até que os meninos colocassem aí, a gente não vai ler tudo, porque aqui deve ter pelo menos uns 25. Deu certo? Eu mandei para os meninos. Olha só. São muitos, eu vou ler rapidamente. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Veja o final. Próximo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Próximo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. Próximo. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Próximo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Próximo. As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Perdoai a vós. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pronto, só até aí. Então, irmãos, tem pelo menos 36 textos com essa frase, uns aos outros. E é interessante que parece que Deus precisava não só ensinar, mas está falando ali, batendo na mesma tecla, né? Porque a gente não aprende, né? Então, Deus precisa estar o tempo todo batendo na mesma tecla, ou coisa difícil, né? E aí é interessante que a natureza, Deus ordenou que existisse a mutualidade na natureza. Não precisou Deus dizer duas vezes, não. Só precisou o Senhor ordenar. Ordenou uma vez, pronto. A natureza está lá e ela cumpre aquela ordem da mutualidade. Mas nós, é preciso, Deus está dizendo o tempo todo, e afirmando e reafirmando e confirmando, para que a gente não esqueça de que nós devemos amar uns aos outros. Aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, sujeitar-se uns aos outros, suportar uns aos outros, cuidar, não ter inveja uns dos outros, deixar de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem, isso aqui é terrível, né? Não mordam e nem devorem uns aos outros, misericórdia.
Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros. Cantem uns para os outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos para com os outros e orem pelos outros. Todos têm texto bíblico, aqui tem referência bíblica, né? Não fui eu que criei, está aqui escrito, né? Na palavra do Senhor, para que todos os dias a gente tenha uma palavra que nos fala sobre a mutualidade. Se eu quero que alguém me faça o bem, eu preciso fazer o bem a outro. A questão aqui, a mutualidade, não é que você vá fazer o bem já esperando a pessoa te devolver. Não. Você sabe que existe a mutualidade, mas você não vai dar com a mão esperando que, né, tomar de volta com a outra. Porque a recompensa vem de Deus. E essa recompensa vem se isso que houve em você foi com liberalidade. Não foi esperando algo em troca. Porque aí você não vai receber de Deus. Mas se você, de fato, tirar do seu coração essa mutualidade, o servir, o ajudar o outro, o cuidar do outro e amar o outro, com o coração quebrantado, Deus com certeza vai nos recompensar. E aí, a lei de Cristo, que Paulo fala aqui, que é a lei do amor, se resume num único mandamento: amar a Deus e ao próximo. E lá em João 4, 19, 21, João vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmãos, isso não é um convite, não. É uma ordem. É uma ordem imperativa de Jesus. Sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. É um mandamento. Então, a mutualidade, ela abençoa. Se nós, de fato, fizermos com o nosso coração voltado para o nosso Deus, e não para querermos ser servidos, mas para servir o outro e ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, meu Deus, que é ensino para as nossas vidas. E nos colocamos aqui diante de ti, clamando a tua misericórdia para nós. Porque, Pai, nós queremos sim ser igreja. Nós queremos ser igreja, Senhor, que ama, que acolhe, que é cheia de compaixão e misericórdia. Nós queremos sim, Senhor, ser a igreja, a comunidade do amor. Senhor, que a lei de Cristo, que é a lei do amor, vem estar, meu Deus, no meio de nós, entre nós, nessa troca. Que possamos, ó Deus, estar trocando esse amor uns com os outros, Pai, para que a vida dos irmãos seja abençoada por nós, para que essa reciprocidade, ela venha também alcançar a nossa casa, para que essa reciprocidade venha alcançar também o mundo, Senhor, através da nossa vida, através do amor nessa igreja, que o amor dessa igreja seja conhecido nessa comunidade. Que sejamos conhecidos nessa comunidade, não porque cantamos bonito, não porque tocamos bonito, Senhor, não porque, meu Deus, nos vestimos bem, não porque temos bens que o Senhor nos abençoou, mas principalmente porque, Senhor, as pessoas olham para nós e veem o teu amor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti nesse momento, que o Senhor nos abençoe dessa forma. Nós sabemos
sabemos, ó Deus querido, se nós não buscarmos em Ti, Senhor, o exercício desse amor, nós não teremos condição. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para que possamos sim exercer esse amor, para que, Senhor, essas obras de amor possam aparecer na nossa vida, sem que seja preciso estar no meio da praça, falando o que Deus fez em nós, mas que, meu Senhor, o nosso comportamento, aquilo que somos, a nossa vida, ela venha testemunhar desse amor que foi derramado por Cristo nas nossas vidas e que nós possamos exercitar esse amor sem reservas, meu Pai, amando uns aos outros, Senhor, aprendendo a olhar para o outro como alguém que é digno de compaixão, que é digno de misericórdia, porque também é pecador, como nós somos pecadores, como eu sou pecadora, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor repreenda no nosso meio todo espírito de contenda. Que o Senhor repreenda neste lugar todo espírito de confusão, de dissensão, de divisão. Meu Pai, meu Deus, que esse amor venha fluir, que esse amor venha alimentar os nossos corações e a nossa alma, meu Pai. Que Ele tenha liberdade, meu Senhor, aqui no nosso meio. Que jamais sejamos instrumentos de Satanás, Senhor, ferindo um irmão, ferindo o nosso próximo, meu Senhor, mas que sejamos instrumento de bênção, instrumento de paz, de alegria, de mansidão, meu Deus amado. E assim, Senhor, essa igreja, meu Pai, vai ser conhecida pela igreja que serve, um povo que tem a cara de Cristo, que exala o bom perfume de Cristo nessa comunidade. Pai querido e santo, recebe nesse momento a nossa oração. E, ó Pai, faz conforme o nosso pedido, meu Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Para a glória de Deus. Amém.